Fala, povo de Deus, o que o magistério da Igreja fala sobre a loteria e as apostas em geral. Aprenda como agir espiritualmente diante dos jogos, a fim de manter uma relação sadia e equilibrada com os bens que Deus nos dá. Será que é pecado apostar na loteria? Algumas pessoas olham para estes outros jogos com um certo puritanismo, achando que se trata de algo imoral. O Catecismo da Igreja Católica, no entanto, esclarece que os jogos de azar, jogos de carta e etc., e as apostas não são em si mesmos contrários à justiça. Há nuances, no entanto, que precisam ser consideradas. Antes de mais nada, importa definir o que é a loteria. Trata-se de um contrato em que os participantes, mediante o pagamento de um valor irrisório, contratam o direito de concorrer a um prêmio, muito maior do que o valor do que apostaram, de modo que o número de pessoas contratantes determina o valor do prêmio a ser sorteado. A rifa, o bingo e a tômbola são jogos parecidos, e o juízo moral acerca deles é praticamente o mesmo. À parte a legislação civil e penal específica de cada país, o que dizer das loterias sob a ótica moral católica? Para que sejam moralmente ilícitos, é preciso observar alguns pontos. Primeiro, em relação a quem organiza esses jogos, depois em relação a quem participa deles. No que diz respeito aos organizadores, é importante que não façam fraudes, porque isso significa enganar as pessoas que fizeram a aposta, e que não haja para eles uma recompensa muito alta, o que seria uma forma de eles se aproveitarem das pessoas e da sua vontade de ganhar um prêmio. É o que acontece, por exemplo, no jogo do bicho, que ainda que se fosse aceito pelas legislações locais, continuariam sendo imoral, pois enriquece ilicitamente as pessoas que o organizam. A loteria só pode ser uma fonte de alto rendimento caso sendo realizada pela iniciativa privada, seja destinada a obra de caridade ou em caso de ser organizada pelo governo. Funcione como uma espécie de imposto voluntário, pelo qual as pessoas dão seu dinheiro ao poder público, sabendo que ele será destinado a alguma finalidade previamente estipulada. Por parte dos apostadores, importa que não se privem daquilo que é necessário para suprir suas necessidades, o que é mais comum em jogos de azar, de que em loterias, a menos que se apostem muitos bilhetes de uma só vez, e que vigiem para não se tornarem adictos a esses jogos. Excluída essas duas hipóteses, é moralmente aceitável apostar na loteria. Todavia, além da questão do moralmente permitido, é preciso perguntar se é aconselhável espiritualmente apostar nesses jogos. Por trás das apostas, muitas vezes há uma atitude espiritual doentia, que além de alimentar a ambição pelas riquezas, faz as pessoas diminuírem o seu amor pelo trabalho e aumentarem a sua vida ociosa, na esperança de que seu sustento cairá magicamente dos céus, sem que elas façam nada para consegui-lo. Apostar na loteria geralmente não é pecado, mas isso não significa que não nos devamos precaver espiritualmente, cuidando de uma relação honesta e sadia com as riquezas. A ilusão da vida ociosa e da riqueza fácil pode fazer esquecer que o caminho da santificação passa justamente pelo trabalho, e que o próprio Senhor exaltou a pobreza de espírito como uma bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se esse vídeo te acrescentou conhecimentos, se inscreva no canal para não perder os outros assuntos que iremos abordar. Dá um joinha aqui embaixo, pois você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas.